Bom, a gente está usando até agora todos os ângulos com a mesma unidade de medida, que é grau, tá? Mas já pararam para pensar como que se define essa unidade de medida? Tá? Então, qual a definição da unidade de medida grau? Tá? Acho que a definição mais fácil de entender, existem formas equivalentes de falar isso, tá? Mas considera uma volta completa, tá? E divide ela em 360 partes iguais, tá? E aí, então, um pedacinho desse aqui, né? Então, assim, 360 avos de uma volta completa, a gente batiza então de 1 grau, ok? Ou, o que é a mesma coisa que falar, que uma volta completa é igual a 360 coisas dessa, 360 graus, tá? Aí vocês podem até perguntar, mas por que 360? E por que não, sei lá, 350? Tá? E aí, bom, acho que tem duas hipóteses que talvez convirjam, tá? Uma coisa uma primeira acho que mais fácil de entender, é uma alusão ao movimento de translação do planeta Terra, que demora 365 dias para se completar, tá? Não sei se já tinham essa precisão do 365 ou achavam que era 360, mas não sei porque eu não sei, tá? Talvez os historiadores da ciência saibam e eu que não acompanhei. Ou se sabiam que era 365, só que o 365 não é múltiplo de muita gente. O vizinho próximo 360 é múltiplo de muita. Ele é divisível por muita gente. É divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 12. Tá? Então é interessante pegar um cara divisível por muita gente se a gente uma hora vai ter que subdividir essa volta. Tá? Uma outra hipótese que converge para essa também é pensar no sistema de numeração de povos antigos, tá? Dos babilônios ou babilônicos, tá? Que era um sistema, o nosso sistema é de base 10, né? A gente usa 10 símbolos para escrever qualquer número. E esse povo usava um sistema de base 60, sistema sexagesimal, tá? Então, daí de base 60 para usar o 360 também é um pulo, tá? É como se fosse um múltiplo imediato daquilo, tá? Mas, enfim, tá? A origem, confesso que eu não tenho certeza de onde vem, mas a definição é essa. E aí, já fica uma pulga atrás da orelha de pensar o seguinte, que é a próxima questão. Será que existe outra unidade para medir ângulo? Tá? A gente só está usando grau, 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 mas será que existe outra? Porque assim, existem, fazendo paralelos, né, com outras grandezas, existem várias unidades para medir comprimento, por exemplo. Né? Tem metro, tem polegada, jarda, pé, milha. Né? Existem várias unidades para medir tempo, né? Segundo, dia, semana, mês, ano. Tá? E será que existe alguma outra unidade para medir ângulo? Tá? E aí, bom, a gente poderia até inventar uma, né? Assim como existem várias medidas super arbitrárias de comprimento, tipo pé, tá? A origem dela é super arbitrária, tá? A origem a unidade metro já não é arbitrária, e eu já vou falar dela logo logo, tá? Porque esses assuntos acabam se encontrando pela história desses conceitos. Mas eu poderia inventar aqui uma unidade. Falar assim, sei lá, pega uma volta completa aí e divide, sei lá, em 10 partes iguais, tá? Então, esse 1/10 de uma volta aqui, esse 1/10 de uma volta, eu vou batizar de Felipe. Pronto, tá aí, defini, tá? Agora, qual a utilidade disso? Será que vai ser melhor usar essa do que outra? Tá? É isso que vai fazer a coisa ser utilizada ou não, tá? A praticidade dela, tá? Então, tem um textinho aqui que eu vou ler para vocês, porque confesso que eu não ia saber falar tudo de cabeça. Após a Revolução Francesa, em 1789, com a decadência do feudalismo europeu, dando lugar à formação do Estado moderno, notava-se a dificuldade de funcionamento do comércio entre diferentes povos,
devido à inexistência de padrões de medidas. Pois até então, pela menor comunicação entre os povos, cada região utilizava diferentes unidades de medida. E aí, imagina o sufoco para sempre fazer as conversões entre as medidas. Assim, demandava-se uma organização de um sistema padronizado de medidas. Foi nesse contexto histórico que, em 1799, a França criou o sistema métrico. Dentre as grandezas com medidas padronizadas nesse sistema, a medida angular foi padronizada pela unidade grado, cuja definição guarda grande similaridade com a definição da unidade de comprimento metro. Tá? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, né, como eu falei. Qual é a definição de metro? Qual é a definição da unidade de comprimento? Metro. Tá? Como eu falei, a origem dela, então, não é arbitrária como tantas outras unidades. Tá? A definição inicial de metro era o seguinte, é a fração de 1/40 milhões de avos, 1/40 milhões de avos, do meridiano terrestre. Tá? Então, imagina que o meridiano terrestre, né, que é um círculo, tá? E você divide isso em 40 milhões de partes iguais. Opa! Aqui. Divide em 40 milhões de partes iguais, tá? Então, um pedacinho desse aqui você chama de 1 metro. Tá? Isso aqui, 1 metro. Com uma aferição mais moderna, a gente sabe hoje que essa fração não é exatamente igual a 1 metro. Tá? É, na verdade, igual a 1,002 metros. Ou seja, 1 metro e 2 milímetros. Né? Então, hoje a gente consegue fazer uma medição mais precisa, sabe que tem essa diferença. A palavra metro, tá? Uma outra curiosidade aí, a palavra metro vem do grego, né? Do grego metron, que significa medida. Tá? Só que, curiosamente, a Grécia foi um dos últimos países a adotar oficialmente o sistema métrico, só em 2001. Tá? Então, o negócio foi do século XVIII, tá? Usando um nome de origem grega, os gregos só foram usar séculos depois. Tá? E por que eu estou falando disso? Dessa coisa do metro? Porque a definição daquela unidade grado de ângulo é bem parecida com essa de metro. Tá? A unidade grado é o seguinte, pega uma volta completa, tá? E divide em 400 partes iguais. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 1/400 avos de uma volta, a gente batiza isso aqui de 1 grado. Tá? Que é a mesma coisa que falar que uma volta completa tem 400 grados. Ok? Só que, pela demanda de estudos mais aprofundados de trigonometria, a galera viu que essa unidade aqui também não é das melhores. Tá? Nem essa, nem grau. É uma terceira unidade que eu ainda vou comentar logo com vocês. Tá? Então, a gente precisa dar uma treinada nessa coisa de fazer a conversão entre unidades de medida. Tá? A gente não vai usar grado, só vou comentar aqui uma única vez, mas nem é por conta do grado. É mais para saber fazer esse jogo de conversão entre unidades. Então, aqui, ó, essa única questão aqui que eu vou falar de grado. Converta 45 graus para grados. E aí, como que a gente faz isso? Eu preciso saber alguma relação que eu conheça entre grau e grado. E aí? Bom, eu sei que uma volta completa, né, pode ser igual a 360 graus e também pode ser igual a 400 grados. Certo? Então, beleza. Eu já posso montar aqui, vou botar assim, ó, ângulo em grau e ângulo em grado. Vou montar uma tabelinha aqui, ó. Então, eu sei que 360 desse é igual a 400 desse. E o que eu quero saber agora, então, 45 desses aqui equivale a quantos desse? Tá? E a relação entre essas coisas
vai ser de proporcionalidade, tá? Porque imagina, se eu pegar, sei lá, meia volta vai ser a metade disso e vai ser também igual a metade disso, tá? Ou se eu pegar um terço de volta, tá? Vai ser um terço disso e também vai ser um terço disso. Se vocês pararem para reparar aqui, o que eu tenho aqui, esse 45, é um oitavo desse negócio, tá? Então, já meio que fica fácil fazer esse, porque aqui também, então, esse cara vai ser um oitavo do 400, tá? Mas se os números não fossem tão simples assim, tá? De um oitavo e tal, é só eu montar a tal regrinha de 3, tá? Então, aqui eu teria x vezes 360 igual 45 vezes 400, tá? Ou seja, x é igual a 45 vezes 400 dividido por 360. Tá? Aí vocês façam as contas aí. Não vou me preocupar com isso não. Aí esse x já vai me dar a resposta do que eu quero aqui. Então, 45 graus é igual a tralalá grados. Tá? Então, eu só mostrei isso aqui para perceber que a conversão entre unidade de medida angular vai ser dada por proporcionalidade. Tá? E aí é isso que a gente vai usar quando eu apresentar A com A maiúsculo, a unidade de medida angular do sistema internacional, tá? Que não é nem grau nem grado. E para falar dessa terceira unidade misteriosa aí, eu vou ter que fazer então uma questão antes, que aí a gente chega nela.